Nenhum homem, se pensasse no que é necessário para julgar outro homem, aceitaria ser juiz. E, todavia, é necessário encontrar juízes. Bem-vindos ao canal Levando Direito a Sério. Hoje eu vou falar sobre este pequeno livreto, As Misérias do Processo Penal, do Francesco Carnelucci. Eu ouso qualificá-lo de um manifesto humanista. É muito pequeno, tem pouco mais de 120 páginas, dá para lê-lo em uma única tarde, é da editora Pilares. E esse livro, como disse anteriormente, eu ouso dizer que é um manifesto humanista, porque ele não é dirigido necessariamente para os juristas. Não se trata de um tratado técnico sobre o direito penal, sobre o processo penal. É, antes disso, um livro dirigido para todos os leitores. É um livro para o público leigo, explicando um pouco sobre o processo penal, pois não precisa ser nenhum gênio para perceber que o processo penal não atrai apenas a atenção dos juristas. Basta entrar na Netflix, na Amazon, para encontrar lá vários seriados sobre alguns dramas dentro da tribuna, alguns dramas envolvendo romances policiais. E este livro do Francesco Carnelucci tem a intenção de tirar um pouco esse aspecto superficial dos romances policiais, esse aspecto superficial das mídias que costumam tratar o processo penal de forma um pouco indolente. Esse livro tem o intuito de humanizar o processo, de dar relevância a algo que é fundamental. Nós não podemos nos esquecer que antes de existir uma história interessante, antes de existir um advogado competente, um promotor eloquente, há ali um drama por trás daquele episódio. Há uma tragédia e ali está ocorrendo o julgamento de um outro homem. Ali há o julgamento de uma outra pessoa, dotada também de sonhos, de esperanças, dotada também de misérias, de vícios, defeitos. Nós não podemos nos esquecer que dentro de um processo há um rito solene e que ali há algo praticamente sagrado. Mas tudo bem, por que eu ouso qualificar essa obra de um manifesto humanista? Bem, eu acredito que o cerne desta obra é a descoberta do outro. Sim, a descoberta do outro. Como o próprio Carnelucci realiza a analogia, o processo penal às vezes parece como um espetáculo romano. Aqueles espetáculos que ocorriam no Coliseu, onde existia um gladiador lutando contra outros homens, ou então um gladiador lutando contra leões. E a plateia, dentro do processo penal, ela assemelha-se muito à plateia dos Coliseus. A plateia quer ver sangue, quer ver jorrar sangue a partir deste combate. Mas essa análise, ela é um pouco destituída de valor. Por quê? Porque nós nos esquecemos, enquanto telespectadores, que ali existem homens. Nós pensamos, não, são objetos que estão ali para o nosso prazer. Afinal, eu estou indo para um coliseu, estou indo para um tribunal para ver cenas engraçadas, para dar um pouco de risada, para olhar um pouco o sofrimento alheio, para pensar, vixe, ainda bem que não sou eu que estou lá. Então, o processo penal atua como uma espécie de divertimento. E o divertimento, ele nos afasta um pouco da gravidade daqueles acontecimentos. Ele nos afasta. Eu costumo pensar que, por exemplo, quando existem muitas séries que retratam lá serial killers, psicopatas, mostra lá nas séries, nossa, fulano matou 20 mulheres, 25 mulheres. E um fenômeno que eu costumo observar é como essas séries, elas nos afastam do ser humano. Nós começamos a perder a capacidade de nos sensibilizarmos. Ocorre muito também com jornais.
jornais policiais, você vê lá que uma mulher foi estuprada, que um homem foi morto com 20 tiros, e você percebe aquilo, você recebe aquilo meramente como uma informação intelectual. Ah, realmente, um fulano morreu com 20 tiros. Como se fosse algo muito formal. Você esquece que por trás daquele fulano que morreu com 20 tiros, havia um ser humano que foi baleado uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Você esquece como foi grave aquela situação, como aquele ser humano podia ter filhos, podia ter mãe, podia ter pai, como aquele ser humano deve ter sofrido naquele processo. Então, as mídias, essas objetificações dos seres humanos, elas acabam nos afastando, tornando-os mero, tornando mero objetos de satisfação pessoal. Então, o que o Francisco Carnelucci faz é mostrar que ali não existe uma besta fera, não existe um objeto apenas de apreciação, nós podemos apenas avaliá-lo psicologicamente, mas que ali também existe um homem que possui defeitos e qualidades, tal como eu e você. No início, Francisco Carnelucci diz que ele era um advogado civilista. Ele atuava em causas civis para homens de bem, e no decorrer do processo, ele acabou indo para o processo penal. Ele era advogado civilista e foi indo para a seara criminal até que virou advogado criminalista. E percebeu que aqueles selvagens, aquela visão um pouco estereotipada que ele tinha nos criminosos, era destituída de concretude, não era fidedigna. Vou ler aqui um trecho para vocês. O homem, como eu, com seu mal e com seu bem, com suas sombras e com suas luzes, com sua incomparável riqueza e com sua miséria espantosa. Então nasceu do horror a compaixão. Este trecho para mim chamou muita atenção. Por quê? Porque quando nós pensamos em bem, em mal, nós normalmente pensamos em conceitos irredutíveis, em conceitos absolutos. Ora, ou é o bem ou é o mal. Não existe o meu termo. Ou fulano é bem ou fulano é mal. Ou ciclano é bem ou fulano é mal. Ou aquele objeto é bom ou aquele objeto é mal. São conceitos que nós pegamos e tentamos encaixar em todos os objetos, e tentamos encaixar em todas as coisas, em todas as situações. Porém, o ser humano não está distrito a este conceito formal. O ser humano é muito mais do que um mero conceito, do que uma mera descrição. O ser humano, e nisso eu não estou falando apenas sobre a espécie, eu estou falando sobre mim e sobre você, então vou tentar tornar um pouco mais íntimo. Nós temos partes boas e partes ruins. Nós somos passíveis de fazermos coisas boas e de fazermos coisas ruins. Até o pior dos homens, até o pior dos criminosos, ele também tem uma parte boa. Ele não é irredutivelmente má. Ele não é tão somente mal. Ele também tem partes boas, certos caracteres bons. E Carnelucci, ele conta uma passagem muito interessante, que foi quando, neste próprio livro, viu? Não estou fugindo desse livro, não. É porque eu não quero ficar lendo muitos trechos para não ficar enfadonho. Mas Carnelucci, ele conta um trecho neste livro de uma atuação em um processo criminal. Ele estava atuando para um homicida assim que ele não conseguia notar nenhum traço de compaixão, nenhum traço de humanismo naquele homicida. Era um sujeito assim que parecia realmente ruim, realmente mal. É um caso perdido. E Carnelucci conta que quando estava já terminando os debates no plenário, ele teve uma conversa sós com esse criminoso, com esse homicida, e disse: Olha, realmente não tem muito o que fazer. Com as atenuantes genéricas, nós podemos aqui conseguir uma pena em torno de 30 anos. E o homicida olhou para ele e disse: Não se preocupe comigo, advogado. Eu sou um caso perdido. Por favor, preocupe-se com meu irmão.
ele tem 9 criaturas para cuidar. E foi aí que Carnelucci caiu na real. Ele percebeu que mesmo aquela pessoa que ele julgava um caso perdido, sem salvação, sem um pingo de coisa boa, ainda assim, após uma notícia tão terrível, após uma notícia que pessoalmente iria lhe afligir bastante, porque ficar 30 anos preso é você perder a sua vida, de fato, você não tem mais como sair de lá. E mesmo assim, nessa situação, Carnelucci viu que ali ainda existia um pingo de humanidade. Ainda existia um resto de ser humano. Ainda existia uma pessoa passível de ser modificada, de ser retificada, de ser convertida. Foi então que Carnelucci percebeu que não existem apenas pessoas boas e más, e que todos nós somos um pouco de cada um, e que um lado tende a prevalecer, mas não nunca será um lado, você nunca terá apenas um lado, você sempre terá os dois, e que um ou outro irá prevalecer no final das contas. Pois bem, essa abstração que corrói os homens e que fazem nos distanciarmos um pouco do ser humano e entrarmos um pouco numa coisificação, em tratarmos os outros como objetos, em esquecermos que eles também são nossos irmãos, ela também pode corromper o próprio juiz, que acreditará que aquilo ali é um mero objeto, é uma mera coisa, que se distancia cada vez mais dos fatos humanos para entrar nas leis, que fica naquela abstração porque a lei é fria, a lei é impessoal, a lei é genérica, distancia cada vez mais dos fatos concretos, fica no alto de sua arrogância, ou melhor, no alto de seu poder, uma cadeira alta, distante das mazelas do mundo, como se o próprio juiz não fosse, então, um homem, fosse algo além, fosse um super-homem, fosse um Übermensch, estivesse acima do bem e do mal, não padecesse também dos mesmos vícios daquele homem que ali está sendo julgado. E Carnelucci, ele parece querer contagiar todo mundo do seu humanismo. Que o humanismo, como reitero, não passa, a meu ver, da descoberta do outro. Carnelucci quer contagiar todo mundo da descoberta da existência de uma outra pessoa, da descoberta da existência de uma outra vida. E ele diz, basicamente, que... Eu vou até ler o trecho aqui para vocês, que eu até marquei aqui. Ele diz assim: mais que ler muitos livros, eu queria que os juízes conhecessem muitos homens. Se fosse possível, sobretudo os santos e infames. Mais do que ficar adstrito, ficar limitado às leis, aos tratados científicos, o juiz tem que conhecer muitos homens, tem que encher-se de vida, tem que conhecer muitas tragédias, tem que conhecer muitos santos até. Os bons exemplos sempre têm que reinar. E é basicamente dizendo assim: saiam do formalismo e encontrem a materialidade. Conheçam por trás daqueles fatos narrados a existência de vidas, a existência de tragédias, a existência de de uma outra pessoa que pode ser, como narra o Evangelho, um São Dimas, que no final de vida se converteu, e foi a única pessoa, até hoje, é a única pessoa que morreu sabendo que iria para o reino dos céus. Tinha plena certeza. Nenhum outro santo teve essa plena certeza. Então, Francisco Carnelucci, ele escreveu, sim, um manifesto humanista, mas um manifesto humanista repleto de referências à Bíblia. Eu consigo vislumbrar assim, um forte cristianismo no Francisco Carnelucci. Ele conseguiu unir muito bem a advocacia criminal, o sacerdócio da advocacia criminal, com suas convicções religiosas. É muito notável, muito notório que o livro é repleto de referências bíblicas. Então é isso, pessoal. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro. Ele é muito fácil de ser encontrado, é um clássico jurídico e tem muitos outros ensinamentos, mas claro que o espaço não me permite delongar-me absurdamente sobre o livro, mas é realmente um livro edificante.